Bem-vindos à parte 2 de o que aconteceria se Goku conseguisse controlar o instinto superior. Bom, então, continuando a história, logo após Goku se transformar e falar para Kefla não precisar se segurar, Kefla, como estava muito animada, parte para cima de Goku. E sem dificuldade Goku consegue defender todos os golpes de Kefla, que estava transformada em Super Saiyajin 2. Kefla fica impressionada com a força de Goku, mas mesmo depois disso ela não fica com medo e toma a iniciativa novamente. No meio de uma troca de golpes impressionante, Goku fala para ela parar de se segurar, pois Goku podia sentir que aquele não era todo o poder de Kefla. Então Kefla, ciente de que Goku havia percebido que ela não estava usando todo o seu poder, ela toma uma certa distância e diz: se você deseja ver todo o poder de nossa fusão eu lhe mostrarei, mas não prometo que conseguirá vencer de nós. Goku, com bastante confiança, pois sabia que ele estava em um nível completamente diferente do que Kefla estava, ele fica em silêncio e observa Kefla elevando os seus poderes. Ao passar de poucos segundos, Goku diz a Kefla: esse é todo o seu poder. Eu realmente esperava mais de você. Kefla, bastante irritada, diz: você só está se gabando, pois conseguiu defender alguns de meus golpes. Nesse momento Goku conseguiu sentir pela primeira vez um certo medo de Kefla, coisa que ele não havia sentido todo esse tempo. Mas Goku não se deixou levar pela confiança e nem pelos seus poderes, então Goku avançou em sua direção rapidamente, e os dois começaram novamente uma troca de golpes que ninguém conseguia ver, porém Goku, para demonstrar o seu poder, ele dá uma combinação de chutes em Kefla e a lança direto para o chão. Logo depois ela se levanta e sem demora avança para Goku, com uma expressão de raiva em seus olhos. Goku sabia que não precisava se esforçar muito, tanto é que ele já estava bem cansado, porém Goku também não queria deixar ela sem diversão, então avança para cima dela também. No meio do confronto, Goku pode sentir uma redução absurda de Ki de Kefla, ou seja, seus poderes já estavam chegando próximo aos limites. Então Goku se afasta e diz: Kefla, não acha que isso já é o suficiente? Eu pretendo enfrentar você outra hora, pois posso ver que nós dois já estamos muito cansados. Kefla, com uma expressão de decepção, diz: está querendo fugir. Nossa batalha só termina quando um de nós cair para fora da arena. Goku, um pouco cansado disso tudo, parte para cima dela contudo, a fim de encerrar a batalha com um Kamehameha, ele faz com todas as forças o seu Kamehameha e lança nelas. Depois de uma gigantesca explosão e depois da poeira abaixar, Goku pode ver dois guerreiros, ou seja, ele já não estava mais lutando de um contra um. Ao Goku olhar atentamente, pode ver que a pessoa que estava ao lado de Kefla era Rito. Goku, um pouco surpreso, pois achou que ele não iria interferir. Goku então diz: o que faz aqui, Rito? Essa batalha é minha e de Kefla. Não ouviu ela dizendo? Rito, pouco se importando para o que Goku havia dito, diz: quer dizer que eu não posso ajudar um companheiro de universo? Ou será que você está com medo de um 2 contra 1? Goku, com um pouco de raiva, diz: não é isso, Rito, é que você já deveria saber que Saiyajins não gostam de batalhas sendo interrompidas. Rito então diz: me desculpe, eu não sabia, mas isso não quer dizer que eu vou respeitar essas regras. Goku mais uma vez pensa consigo mesmo: eu com certeza vou perder essa batalha, pois Kefla não é um oponente fraco, e nem Rito, e eu também já estou em meu limite, mas não posso correr agora. Acho que eu também deveria procurar um de meus colegas. Talvez Gohan, talvez Vegeta, ou até mesmo o Piccolo. Mas sem dar chances, Rito usa seu salto no tempo e então começa a trocar golpes com Goku, e logo em seguida Kefla se junta também. Goku, sob gigantesca pressão, precisa ir recuando aos poucos até encontrar um de seus parceiros. Porém Rito percebeu isso e antes que Goku tivesse chance de olhar em sua volta ou sentir o ki de alguém, Rito tenta o mais rápido possível lançar Goku para fora da arena, só que Goku com sua velocidade consegue desviar da maior parte dos golpes de Rito, mas mesmo assim alguns deles o atingiram, fazendo com que cada vez mais o seu poder fosse diminuindo. Goku, sem poder fazer muito, acerta um soco em Rito e um chute em Kefla, fazendo com que tomassem uma certa distância, para pelo menos Goku respirar um pouco e tivesse tempo para pensar em um plano, porque se continuasse daquele jeito, com toda certeza Goku iria perder, porque mesmo com todo aquele poder, os dois guerreiros o qual enfrentava também eram muito fortes. Foi aí quando Goku teve a ideia de caçar rapidamente Kefla, pois sabia que Kari e Caulifla separadas não podiam fazer muito contra ele naquela forma. Então Goku tenta executar esse plano no qual havia pensado, logo deu uma investida para cima de Kefla, que já estava bem mais fraca se fosse comparar antes. Porém Rito não deixou que Goku a atacasse por muito tempo, ele rapidamente se junta ao confronto. No meio de muitos socos Goku se concentra ao máximo e consegue mandar um sinal por meio de telepatia a Piccolo. Ele rapidamente percebe e avisa Gohan que Goku estava precisando de ajuda. Gohan e Piccolo vão o mais rápido possível ao local onde eles estavam lutando. Quando chegam lá, vem Goku atirado sobre o chão, ele estava extremamente cansado e muito machucado. Gohan e Piccolo tremendo de medo após ver aquela cena, pois achavam que Goku naquela forma era invencível. Resgatam Goku e colocam ele para descansar em uma pedra próxima. Logo Piccolo diz a Gohan: é hora de mostrar a seu pai os seus verdadeiros poderes que obteve com treinamento. Gohan olha para Piccolo, concordando e rapidamente vira Super Saiyajin, e já parte para cima de Rito. Enquanto isso Piccolo ia para cima de Kefla. Depois de aproximadamente 15 minutos, Goku acorda depois de ter ficado inconsciente, e vê Piccolo e Gohan muito machucados e com o ki extremamente baixo. Então ele levanta e pergunta a Piccolo o que havia acontecido. Piccolo responde brevemente, dizendo que ele havia desmaiado por falta de ki, e eles começaram a lutar contra Rito e Kefla, porém não conseguiram obter muitos resultados, pois a diferença de poder era muito grande. Goku, ouvindo essas palavras, se emocionou e se teleportou para Gohan, e disse a ele: eu não pude ver a sua batalha com eles, porém consigo perceber que se esforçou. Eu estou realmente feliz com você, Gohan, e também agradeço a sua ajuda. Depois Goku foi a Piccolo e também o agradeceu pela ajuda e por atender ao seu chamado.
Logo Goku encara Rito e Kefla com um olhar de necessidade de vingança. Goku sem demora fica com os olhos prateados e como uma aura cheia de vontade de vingança. Depois disso Goku sabia que aqueles poderes não eram o suficiente, então ele usa seu Kaioken novamente, deixando todos impressionados, pois não acreditavam que ele ainda conseguia usar uma técnica tão poderosa após ter descansado tão pouco. Então Piccolo pergunta a Goku por telepatia: Goku, você tem certeza de que irá conseguir sozinho? Goku responde: sim Piccolo, não se preocupe. E Piccolo também o pergunta: eu posso saber de quantas vezes é esse Kaioken no qual está usando, pois eu não consigo sentir seu Ki mais. Goku responde em voz alta e com bastante confiança: é de 100 vezes aumentado. Piccolo, Gohan e os outros espectadores da batalha ficam apavorados, pois nunca haviam visto um aumento de Ki tão gigante. Rito então logo se lembrou de tamanha força Goku havia em sua batalha quando usou o Kaioken aumentado 10 vezes. Então Rito entra em sua posição de explorar o máximo de seus poderes, porém Kefla já não conseguia mais acreditar que Goku tinha tanto poder, pois ela havia o subestimado demais, e finalmente se encheu de medo só de olhar para Goku. Com isso todos os participantes da arena tomaram certa distância de onde aconteceria tal batalha. Enquanto isso Goku, que já estava no Kaioken aumentado 57 vezes, diz para todos os participantes da arena: era para isso que eu queria o torneio. Eu não tinha a intenção de destruir universos, eu apenas queria uma batalha que valesse a pena, pois fazia muito tempo que eu não sentia isso. Todos os participantes ficaram impressionados, pois finalmente entenderam o motivo para que Goku tanto queria o torneio. Não ficaram mais com raiva dele, mas sim com muito medo de o enfrentar, pois acreditavam que ele era um monstro por ter tanta força. Depois disso tudo Goku finalmente conseguiu atingir o Kaioken aumentado 100 vezes, que era o seu ápice, pois nunca havia usado um Kaioken tão forte. Goku olha para Rito e diz: agora vou mostrar a você a recompensa que merece por ter interrompido a minha luta com Kefla. Rito com um olhar bastante atento não diz nada. Então Goku andando lentamente para cima de Rito e Kefla, pois já não havia mais o que ter medo, porque estava em um nível completamente diferente. E se você quer saber o que acontecerá com Rito e Kefla, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e também de dizer...